E aí rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Inconfidente Libertário. E bom, hoje eu quero gravar um vídeo para vocês explicando sobre a teoria dos custos de transação e tecnofatalismo. Bom, já vamos começar, né? Bom, basicamente a teoria dos custos de transação foi uma teoria foi uma teoria desenvolvida pelo Ronald Coase lá na década de 30, e os Estados Unidos ele vivia num regime de livre mercado, porém estava acabando de sair da crise de 29, que muita gente achava ser pelo livre mercado, mas não foi o livre mercado que causou a crise de 29, tá? Foi o sistema de crédito dos bancos lá. Bem, o Ronald Coase ele se perguntou, porque existia duas estruturas na época, né? Na verdade ainda existem duas estruturas, tanto em questão econômica como política. Estrutura hierarquizada, centralizada no caso, né? E estrutura descentralizada. Estrutura centralizada é a estrutura socialista, é a estrutura de que tem um dono ou um líder que comanda cargos mais baixos e tem uma hierarquia assim. Aí tem o chefão central. E tem a estrutura descentralizada, que é a estrutura de livre mercado, a estrutura capitalista, a estrutura que as pessoas elas vão se ajudando, e aí é descentralizado. Aí tem concorrência, aí cada uma faz cada uma presta um serviço e tal, e não tem alguém, um chefão assim que manda, porque é descentralizado. E aí o Ronald Coase ele se perguntou, se o mercado é tão eficiente como diziam ser na época, por que as empresas existem? Né? Porque as empresas elas basicamente são organizações, porém funcionam de forma centralizada. Você tem o chefe, você tem o CEO que comanda os funcionários, funciona de forma centralizada. Então, se as pessoas achavam o mercado tão eficiente na política, por que não achavam também na economia? Na economia não, nas empresas, por exemplo. Por que existem empresas que têm estruturas hierarquizadas? E a resposta dele foi porque usar o mercado tem custos. E esses custos são chamados de custos de transação. Dentre esses custos de transação tem custo de informação, que é descobrir quem vende, quem compra, preços, qualidade. Custos de negociação, né, discutir termos e contratos. Custos de garantia e fiscalização, que é garantir que o acordo será cumprido. Custo de coordenação, organizar pessoas, processos e logística. Entendeu? Esses são os custos. E aí a conclusão do Ronald Coase, né, é que as empresas surgem quando é mais barato mandar internamente do que negociar tudo no mercado. E aí você já precisa de uma estrutura centralizada. Em vez de contratar 300 fornecedores diferentes todo dia, que seria a estrutura centralizada, você cria uma empresa com funcionários, hierarquia e regras internas, que é a estrutura centralizada. Só que o Ronald Coase ele fez esse paper nos anos 30. E tem outra coisa. A estrutura hierarquizada, a estrutura centralizada também tem um custo. Se eu não me engano é custo de governança. Alguma coisa assim. E o custo de transação da estrutura descentralizada. Aí ele fazia um gráfico. Estrutura descentralizada, custos de transação mais alto. Estrutura centralizada, custos de governança mais alto. Aí ele fazia um gráfico. Custo de transação com a estrutura descentralizada vai subindo. Custos de governança com a estrutura hierarquizada vai subindo. Aí ele marcava um ponto no meio entre essas duas linhas. Entendeu? Aí era um ponto de equilíbrio, que era o ponto perfeito para ele na economia. Entendeu? Só que uma coisa mudou dos anos 30 para cá. Tecnologia. E aí que entra o ponto chave do que eu quero passar para vocês. A tecnologia, ela tá derrubando os custos de transação de forma absurda. Por exemplo, antes era difícil encontrar clientes, era difícil confiar em estranhos, era caro coordenar pessoas, a informação era escassa, só tinha jornal, só podia confiar em jornal.
Hoje em dia, você tem apps que conectam oferta e demanda instantaneamente. Você tem sistemas de reputação que substituem confiança real. Você tem Big Data que reduz o custo de informação. E a automação reduz o custo de coordenação. Ou seja, o que antes exigia uma grande empresa, um sistema centralizado como o próprio Estado, hoje pode ser feito por uma rede centralizada de indivíduos. A tecnologia permitiu isso. Exemplo de descentralização: Uber. Uber, por mais que seja controlado por uma empresa, é um sistema descentralizado. Você antes tinha um táxi, que aí era caro, você só podia pegar daquele táxi, porque virou até uma coisa estatal, que fizeram uma rodovia não, uma parte na rodovia só para táxi, entendeu? Um caminho que só táxi pode passar e tal. E era muito caro, porque era uma coisa centralizada. Aí chegou o Uber e, cara, hoje em dia ninguém mais pede táxi, é só Uber. Por quê? É um sistema descentralizado. Você tem uma concorrência de motoristas lá. Se o cara prestar um mau serviço, tratar mal o cliente, você pode avaliar mal ele e ele vai começar a ser menos chamado, a ter mais dificuldade em chamar clientes no Uber, entendeu? Então, o Uber reduziu o custo de transação, de encontrar motorista, pagar, avaliar e confiar. Reduziu o custo. Por quê? Porque é uma tecnologia descentralizada. A tecnologia permitiu isso. Twitter reduziu o custo de informação. Twitter, redes sociais. Antes você só podia ver no jornal, agora você pode ver descentralizadamente na internet todo tipo de informação. Blockchain, Arcade City, Bitcoin, reduziu também custos de transação. Dessa vez relacionado ao dinheiro, né? O Bitcoin é uma alternativa descentralizada da moeda fiduciária, que sofre inflação todo ano. O Bitcoin é descentralizado e é escasso. Então é uma alternativa muito melhor que a moeda fiduciária, coisa que a tecnologia permitiu. Então a lógica é sempre a mesma. A tecnologia substitui estruturas hierárquicas por redes, que são estruturas descentralizadas. Então, onde o Estado entra nisso? O Estado, ele é uma estrutura centralizada, tá? Não importa se o Estado é socialista, não importa se o Estado é liberal, ele vai ser centralizado de uma forma ou outra, pouco ou muito, ele vai ser centralizado. E aí, historicamente, ele reduzia certos custos de transação, tipo garantir contratos, fornecer identidade, organizar segurança, manter registro. Só que vai chegar um tempo, aí você tem duas opções, né? Vai chegar um tempo que a tecnologia vai poder fazer isso de forma mais barata, mais rápida e mais eficiente que o Estado. Porque o Estado é super lento, é super centralizado, ele faz um serviço horrível porque é um monopólio, não tem incentivo. A tecnologia é uma estrutura descentralizada, tem incentivo porque tem concorrência, afinal é o mercado, são redes. Então você vai poder ter máquinas IAs fazendo serviços que cabem ao Estado hoje, mas daqui a um tempo uma tecnologia, uma IA, uma máquina vai conseguir fazer de boa. E aí eu chego na conclusão final, que é o que eu quero passar para vocês hoje. No futuro só tem duas opções, ok? Eu vou chamar essas opções de tecnofatalismo e governo mundial. É a minha previsão para o futuro, ok? Só tem essas duas chances. Tecnofatalismo. A tecnologia vai crescer a um ponto em que as IAs e as máquinas vão reduzir muito o custo de transação, a ponto de deixar o Estado inútil e o Estado vai simplesmente morrer. Isso é tecnofatalismo. Muitos ANCAPs são tecnofatalistas, inclusive o Peter, do canal ANCAPs. Inclusive eu fiz esse vídeo inspirado numa aula que eu vi dele para Narcópolis, na Academia Fraguista, que ele falou sobre a teoria dos custos de transação. Inclusive recomendo ver essa aula. Você vai lá no site da Academia Fraguista e se matricula lá. Não precisa pagar, essa aula aí é gratuita, mas tem outras que precisa pagar, enfim.
Isso é tecnofatalismo. A tecnologia vai evoluir a ponto de diminuir tanto os custos de transação que o Estado vai ficar inútil e só vai existir mercado. Aí a gente vai chegar ao anarcapitalismo através da tecnologia. É o tecnofatalismo. A outra opção é o governo mundial. Como isso vai acontecer? O Estado vai regulamentar as tecnologias e vai utilizar as tecnologias a favor dele. Infelizmente é o que eu acho mais provável. E se isso acontecer, nós nunca vamos chegar ao anarcapitalismo. Infelizmente. Tá? Sempre vão existir os cypherpunks, as pessoas que sonegam. Mas se o Estado pegar e utilizar a tecnologia ao seu favor, criar uma criptomoeda forte dele, que ele tem controle, usar máquinas para fazer serviços estatais, tipo substituir funcionários públicos por máquinas que são mais rápidas, têm mais hard skills, muito mais que humano, são mais eficientes e mais baratas. Se o Estado começar a utilizar a tecnologia a favor dele, e que eu acho que vai acontecer, o Estado vai poder simplesmente controlar o mundo. Porque com esse acesso à tecnologia, ele pode programar IA para fazer o que quiser. E eu acho que no futuro, essa elite global, os estados, eles vão se juntar e vão querer o governo mundial. Tá? E é inclusive o que está na Bíblia. Lá em Apocalipse fala um pouco disso também, do governo mundial, né, que vai ter no fim dos tempos. A visão otimista é o tecnofatalismo, né? Porém, a visão, acredito que mais realista, é o governo mundial, é o Estado usar as tecnologias a favor dele mesmo para tomar posse do mundo. E o Estado, acredito eu, que a elite global, essa nova ordem mundial vai se juntar, entendeu? E vão usar as tecnologias a favor deles e vão fazer o governo mundial, ok? Vão implementar um comunismo tecnológico e a China já está querendo fazer isso e já está conseguindo, tá? A China já tem muitas tecnologias super avançadas, já tem máquinas que fazem patrulhamento, máquinas que fazem trabalhos braçais que humanos achavam que era impossível de uma máquina fazer, mas que consegue fazer. Já estão produzindo até robôs humanoides, robôs que têm aparência de humanos e que replicam emoções. Óbvio, ele não tem realmente aquela emoção, porém ele consegue replicar, ele consegue fingir como se fosse um psicopata, entendeu? Então assim, o Estado utilizando isso ao seu favor, ele vai ficar mais poderoso do que nunca. Isso que vocês estão vendo de direita, esquerda, polarização política, é um circo, tá? Eles estão todos interligados, todos são uma coisa só, Estado. Todos eles se beneficiam com uma coisa: agressão de propriedade privada. Todos eles, todos. Ah, mas tem um político tal que defende redução de impostos. Legal, ok? Realmente existe, legal. E eu apoiaria. Por exemplo, eu votaria no Zema. Porque ele defende que os gastos públicos sejam acessíveis a todo mundo, redução de imposto, privatização. Legal. Isso faz com que eu acho que ele não possa virar um corrupto que vai querer depois aumentar o imposto e roubar de todo mundo. Não. E eu acredito que seja bem possível, porque na política o incentivo é esse: é você ser um ladrão, é você aumentar imposto para arrecadar mais. Você ganha dinheiro na política sendo um vilão, sendo um ladrão, sendo um psicopata. E a gente viu no caso do Jeffrey Epstein que esses políticos, esses caras super poderosos, eles são todos maníacos. Eles são todos maníacos que estão ali para fazer todas as fantasias macabras que eles pensam, sabe? É uma coisa super normal, mas que muita gente não percebe e acaba sendo enganada pelo Estado, porque o Estado ele faz uma grande lavagem cerebral, desde o ensino lá na escola até nos jornais hoje em dia. Ainda bem que você tem informação descentralizada, mas
o Estado ele já consegue regulamentar isso, sabe? O Estado, se ele quiser, ele, por exemplo, derrubou a Rumble porque o Monark estava fazendo live lá, sabe? Se ainda tem o Cypherpunk, se ainda tem aqueles que usam Bitcoin autocustódia e tal, que fazem, por exemplo, plataformas que são imunes à censura, tipo a Odyssey. Porém, é uma coisa super complexa, sabe? E enfim, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Que eu queria inclusive alertar vocês. IAs e máquinas vão dominar tudo, independentemente se for pelo Estado ou se for pelo mercado. Porém, eu acredito que é mais realista o Estado usar a favor dele e dominar tudo. Tá? E isso vai ser horrível. E a gente que é dessa geração aí de 2000 pra cá, a gente vai viver tudo isso. Por exemplo, em 2050 eu ainda vou ter 40 anos. Em 2050 eu vou ter 40 anos ainda. Se hoje tá do jeito que tá, imagine em 2050, meu irmão. E eu ainda vou ter 40 anos. Entendeu? Então essa é a lógica, eu tô pensando no longo prazo. São visões econômicas que os estudos eles me forneceram, que hoje em dia eu consigo ver tudo isso e que pessoas normais não conseguem ver esse tipo de coisa. E tipo, uma pessoa normal, limitada, vai achar que eu sou um conspiracionista, mas tipo assim, isso é uma coisa totalmente acessível, que você consegue perceber tendo visão econômica e política, sabe? E basicamente é isso, tá? Não vou ficar enchendo linguiça aqui, e é isso. Tecnofatalismo ou governo mundial. E expliquei as teorias do crush de transação do Ronald Coase. Quiser saber mais detalhes, você acessa aquela aula que eu te falei do Anarcópolis lá na Academia Faraguista. A aula gratuita que tem o vídeo lá do Peter. É isso, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve e falou.